E aí pessoal, tudo beleza com vocês? SpaceX Química e mais um vídeo de resolução de questão. Essa questão ela caiu na prova de 2020 e ela fala sobre cálculo da fórmula centesimal ou fórmula percentual. A questão diz assim: em química orgânica existem várias apresentações de fórmulas, como fórmulas moleculares e percentuais. A fórmula molecular indica o número de átomos de cada elemento em uma molécula da substância. A fórmula percentual indica a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. Uma maneira de determinação dessa fórmula é a partir da fórmula molecular, aplicando-se conceitos de massa atômica e massa molecular. Uma descrição que está no livro da autora Marta Reis Marques da Fonseca, que é uma grande autora conhecidíssima no Brasil pela produção de conhecimento em química. Tratando-se da estrutura e fórmula molecular, aldeídos são substâncias orgânicas que apresentam em sua estrutura o grupo carbonila, ligado a um átomo de hidrogênio na ponta de uma cadeia carbônica. Considere os seguintes aldeídos: metanal, etanal, propanal, 3-metilbutanal e 2-metilbutanal. Baseado nas fórmulas moleculares dos compostos citados, o aldeído que apresenta em sua fórmula percentual aproximadamente 54,5% em massa de carbono, na sua estrutura é o. Essa questão ela engloba dois conhecimentos da química. Primeiro, nomenclatura e montagem de compostos orgânicos. Aqui nós temos o nome de algumas moléculas que pertencem à função orgânica aldeído. E a própria questão está citando que o reconhecimento dos aldeídos é feito por um grupo funcional que vai estar na extremidade de uma cadeia carbônica, contendo uma carbonila, que é o C-O, ligado a um hidrogênio. Esse grupo funcional, C-OH, representa os aldeídos. O segundo conhecimento aqui cobrado na questão é o cálculo da porcentagem de carbono, que está associado com a fórmula centesimal ou percentual. Para calcular a fórmula centesimal, nós precisamos da fórmula molecular. Então, nós vamos montar cada uma dessas moléculas com o conhecimento de nomenclatura em química orgânica e vamos, posteriormente, determinar a porcentagem de carbono em cada uma delas. Vamos começar aqui com a montagem do metanal, prefixo met, então significa que tem um átomo de carbono. Vamos colocar um carbono e vamos adicionar o oxigênio da carbonila, sendo que cada carbono tem que ter 4 ligações, então você complementa com 2 hidrogênios. A fórmula molecular do metanal vai ser então CH2O. CH2O é a fórmula molecular. O primeiro passo para determinar a porcentagem de carbono é calcular a massa molecular, que vai ser feita da seguinte forma: um átomo de carbono vezes a massa dele, que é 12. Aqui na questão não tem a massa, mas na prova é fornecido os dados necessários, então você pesquisa a massa de cada elemento. 1 vezes 12, 12. São 2 átomos de hidrogênios, vezes a massa dele, que é 1, vai dar 2. E é um átomo de oxigênio, vezes a massa dele, que é 16, que vai dar 16. Somam-se as 3 massas, vamos ter aqui 4 e 6, 10, a 1, 3. Então, a massa do metanal vai ser 30 gramas. Como a massa do metanal, que é a soma de todas as massas, é igual a 30 gramas, nós vamos dizer que 30 gramas equivale a 100%. Vamos, então, organizar a nossa primeira regra de 3 para o metanal, onde 30 gramas equivale a 100%. Aí você vai calcular para o carbono.
Qual a massa de carbono presente em 30 gramas? Aqui está, 12 gramas é de carbono. Então, se 30 gramas equivale a 100%, 12 gramas deverá ser X%. 30x é igual a 12 vezes 100, que vai dar 1.200. X será igual, vamos cancelar 0 por 0, ficará x igual a 120 dividido por 3. X será igual a 40% de carbono. Então, não vai ser o metanal, porque a questão está pedindo para determinar qual é a fórmula, qual é o aldeído, que vai ter aproximadamente 54,5% em massa de carbono. No metanal, nós temos 40% em massa de carbono. O segundo aldeído citado é o etanal, prefixo et, então vai apresentar 2 átomos de carbonos. A N significa que só tem uma ligação simples entre os 2 carbonos. Vamos colocar a carbonila, que é o C-O, ligado ao aldeído, que foi comentado na questão, seu grupo funcional do aldeído. Esse carbono aqui do lado esquerdo, ele tem apenas uma ligação. Nós sabemos que o carbono deve ter 4 ligações, então estão faltando 3 ligações. O número de ligações que faltam você vai colocar em quantidades de hidrogênios. Então vamos adicionar 3 hidrogênios. A fórmula molecular do etanal vai ser então C2H4O. Vamos tirar a massa do etanal. Tem 2 átomos de carbonos vezes a massa dele, que é 12, vai dar 24. São 4 átomos de hidrogênios vezes a massa dele, que é 1, dá 4. E 1 átomo de oxigênio vezes a massa dele, que é 16. Somam-se todas as massas, vamos ter aqui 10, 14, A1, 3 e 4. Então, a massa para o etanol, a massa molar para o etanol vai ser 44 gramas. Vamos fazer nossa regra de 3. Lembrando que a fórmula centesimal ela é calculada por regra de 3 simples. Então, nós vamos ter 44 gramas, que equivale a 100%, que é a massa total. Nós vamos calcular para o carbono. Em 44 gramas de etanol, quanto de carbono nós temos? 24 gramas. Se 44 equivale a 100%, 24 gramas deverá ser X. 44x será igual a 24 vezes 100, que vai dar 2.400. X será igual a 2.400 dividido por 44. X será igual a 54,54% de quem? De carbono. Então, a substância que apresenta aproximadamente 54,5% de carbono vai ser o etanol. O item correto aqui da questão vai ser a letra B. Letra B, etanol, é o aldeído que apresenta aproximadamente 54,5% em massa de carbono. Aí está o comentário e a resolução de uma questão que caiu na prova da SpaceX de 2020.